Ok, vamos então ao capítulo de número 41. Hoje nós vamos ler do versículo 1 até... Vamos ler o capítulo 41 todinho, que é mais uma parte da história. Uau, esse capítulo ele é um pouquinho longo, então tenha um pouquinho de paciência, né? Acompanhe comigo a leitura. Se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo, porque a história está bem interessante, está emocionante. Então vamos ver agora o que acontece com José, né? Você vê que o copeiro não se lembrou dele e se passaram 2 anos, ele ficou ali na cadeia, na expectativa. Então vamos ver agora o que acontece com José. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiram do rio, após elas, outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na beira do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que o interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Aqui agora ele lembrou de José. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro Mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. E contamo-lhes, e interpretou os nossos sonhos, a cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou o Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Veja a humildade dele. Então disse Faraó a José: eis que no meu sonho estava eu em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne, formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muitas feias à vista e magras de carne, e não tendo visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto feio era como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista que subiram depois delas são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura, e em toda a terra do Egito. E depois dele, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida da terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima.
e o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra. E tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento na terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como você. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate Peneia, e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que havia ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, farei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Ai, gente, essa história é muito linda. O que Deus fez na vida de José é algo tremendo. A gente fica assim, enquanto eu estava lendo, eu ficava arrepiando, sabe? Eu ficava arrepiando, assim, de ver o mover de Deus na vida desse rapaz. Você vê que quando ele foi vendido, ele tinha 17 anos, e agora aos 30 anos ele se torna governador do Egito. 13 anos, foram 13 anos de sofrimento. Não totalmente sofrimento, porque ele foi governador na casa, de Potifar, mas ele esteve um período preso, ou seja, foram 13 anos até chegar à realização do seu sonho, daquele sonho que ele teve quando menino ainda, que ele contou para os irmãos e para os pais, e eles debocharam dele e o pai o repreendeu. Então, olha só, nesse capítulo 41 a gente viu o quê? Faraó tem um sonho, chama todo mundo para interpretar o sonho e ninguém consegue interpretar. Faraó precisava realizar algo, precisava de uma solução que ninguém podia dar. Somente um pôde solucionar o problema de Faraó, somente José, Então o que a gente viu aqui? Primeira coisa, Faraó teve um sonho, tinha um problema que precisava ser solucionado e não tinha ninguém. Então José foi o único que solucionou o problema. Segunda coisa, o copeiro lembrou-se de José.
Então é o ponto que eu quero ver aqui, que os bons atos dos nossos filhos sejam lembrados, que eles não caiam no esquecimento, mas que eles sejam lembrados. E aí José foi levado à presença de Faraó. Gente, quando eu estava lendo isso aqui, eu fiquei arrepiando, porque José foi levado à presença de Faraó. E para chegar na presença de Faraó, pensa bem, ele estava preso, não barbeava, já tinha anos, eu imagino que ele estava bem barbudo, a barba bem grande, porque estava anos preso. Então o que aconteceu? Tiraram ele da cadeia, barbearam ele, deram um banho nele, colocaram umas vestes, né, uma veste assim mais adequada para levar ele na presença de Faraó. Então ele chegou na presença de Faraó já barbeadinho, de banhozinho tomado, com uma roupinha nova, já melhorou, ele já deve ter sentido um alívio, né? Ai, graças a Deus, a minha sorte está mudando. Aí quando ele chega na presença de Faraó, ele interpreta o sonho de Faraó, né? Então, o que aconteceu aqui? Deixa eu ler minha anotação aqui para mim não perder nenhum ponto, porque é muito importante. Ok. Aí quando ele chega na presença de Faraó, interpreta o sonho de Faraó, Faraó fica maravilhado com a sabedoria desse rapaz. Faraó fica assim, gente, e além dele interpretar o sonho, ele ainda deu ideia. Falou assim, para resolver esse problema, Faraó, arruma governadores, arrume pessoas para trabalhar e guardar o trigo e armazenar para ter o suficiente para que quando os 7 anos de fome vier, vocês tenham o suficiente para sobreviver e ninguém venha morrer de fome. Você tem o suficiente para sustentar o Egito. Então, além dele desvendar o sonho, ele ainda apresentou a solução do problema. E Faraó ficou maravilhado, falou assim, quem mais inteligente do que você para poder fazer isso? Então você vai ser o governador, você vai estar na frente, eu vou colocar isso tudo na sua mão. Debaixo de mim só vai ter você, né? Eu vou ser o único acima de você, todos os demais estarão debaixo de você. Então, acima de você só eu. E o que diz a palavra de Deus aqui? O que Faraó fez com ele? Prestem atenção. Faraó chama ele, manda vir, coloca um anel na mão dele que simbolizava autoridade, que todos que vissem aquele anel ia ver que José era um homem de autoridade. Colocou uma roupa, uma veste real nele. Que mais aqui, gente? Ai, eu tô tão assim, coisa com essa história, que tá aqui no versículo versículo 41 diz assim, disse mais Faraó a José, vem aqui te tenho posto sobre a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão, ele tirou da mão dele e colocou na mão de José, porque todo mundo sabia que aquele anel era o anel de Faraó, e ele pôs na mão de José. Tirou da sua mão o anel e pôs na mão de José. Fez vestir vestes de linho fino. Linho fino na época era o top, né? Era o must. E pôs um colar de ouro no pescoço dele. E fez ele subir no segundo carro. O segundo carro quer dizer o seguinte. O carro de Faraó era o carro mais chique. O carro mais bacana que existia na época, né? Era o carro top de linha. Então, o de Faraó era o melhor carro que tinha. E Faraó deu o segundo carro para ele. Ou seja, o carro que José ganhou só estava abaixo do carro do chefe. Prestem atenção nisso, tá? E ele, então, fez com que ele andasse pela rua e mandou o povo se ajoelhar diante dele e aclamar, né? Veja bem, José tinha um casaco colorido que os irmãos roubaram dele. Era tudo que ele tinha e os irmãos roubaram. E agora Deus coloca José numa situação em que ele ganha mais do que o dobro do que ele tinha. Ele ganhou um anel precioso, que não, era precioso não só no valor que o anel tinha, mas era um anel que simbolizava autoridade, que dava para ele poder e autoridade. Ele perdeu um casaco de várias cores que o pai fez e ganhou vestes reais, de linho puro, linho fino. E ainda ganhou um carro, que ele não tinha, ganhou um carro. Então veja como Deus transforma a vida da pessoa. Ele foi roubado, ele perdeu o casaco que ele tinha, perdeu a família, e veja bem, perdeu a família que ele recebe um anel, recebe vestes novas, recebe um carro que só está abaixo do carro do chefe, e ainda recebe uma família que Faraó ainda pega a filha dele e dá como esposa para ele. E com essa esposa ele teve 2 filhos,
Então Deus restitui tudo que roubaram dele. Restitui os bens materiais, ainda dá muito mais do que ele tinha perdido e coloca ele como governador, como o segundo homem mais importante do Egito. E ele então começa a administrar o plantio, as terras do Egito, e começa ali a plantar e a guardar e a economizar para que nos dias ruins, na época de fome, ele tivesse o suficiente para o povo não morrer de fome. Então veja o que Deus fez na vida de José. É lindo demais, é lindo. Eu coloquei aqui: mudar as vestes de humilhação em honra, para que a situação que levou os nossos filhos a serem humilhados sejam revestidas em honra, para que eles sejam honrados, né? Para que os nossos filhos sejam honrados e reconhecidos. E outro ponto importante aqui, que quando o faraó falou para ele, você vai interpretar o sonho, eu ouvi dizer que você interpreta, ele falou assim: isso não sou eu, é Deus. Ou seja, ele nunca tomou a glória para ele, mas ele sempre honrou a Deus e sempre deu a Deus a glória. Ele falou assim: não sou eu, mas é Deus quem opera isso. Então que os nossos filhos não se gloriem na sua própria capacidade, no seu próprio entendimento, mas que eles estejam sempre honrando a Deus. E por último aqui, para que eles deem conta do trabalho que foi dado para eles, porque imagine a responsabilidade de José, quanta coisa ele não tinha que fazer, era uma grande responsabilidade. Ele estava ali com todo o país nas suas mãos, a responsabilidade dele de cuidar de todo o país e manter aquele povo vivo, as vidas estavam na mão dele. Então, para que Deus dê para os nossos filhos capacidade para que eles possam dar conta do trabalho, da responsabilidade que foi colocada nas mãos deles, da bênção que Deus vai colocar na vida deles, porque é grande, porque a bênção vai ser grande, e que eles dão conta para fazer e para entregar o serviço e para fazer aquilo que Deus colocou na vida deles para fazer, porque a bênção vai ser grande. Se prepare. Então vamos orar?